Alô, alô, bom dia. De novo eu, Heleno Lopes, vídeo especial de hoje, né? Que eu faço ao domingo, fazer hoje e amanhã. Hoje é o dia 30 de setembro de 2023, sábado. Hoje é dia de São Jerônimo, o homem que traduziu a Bíblia para que nós todos tivéssemos acesso à palavra de Deus. Com isso eu quero dizer aos senhores que a gente fica cada dia mais decepcionado com essa quadrilha que está comandando o Brasil. Olha, em primeiro lugar, a inconstitucionalidade maior, a mais inconstitucional de todas as inconstitucionalidades, é a emenda à Constituição chamada Bengala, que deu aumento de idade compulsória para os ministros do Supremo Tribunal Federal, em desrespeito ao princípio da igualdade de todos perante a lei, consagrado no artigo 5º, caput da Constituição Federal. Tinha que ser 70 anos e acabou, entendeu? Agora vai requerer constitucionalidade disso, esses decretos? Não, gente um. Que coisa triste aquela solenidade de quarta-feira, a transmissão de cargo para o ministro Luiz Roberto Barroso, o mais truculento, o mais vaselina de todos os ministros que tratam a democracia brasileira como um lixo e o povo é que se dane. Eu vou dizer para você, vou lembrar aquelas coisinhas. O nosso interesse é retirar o presidente Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, o Gilmar Mendes, Tabata Amaral, diputada, lá em Boston, a convite do empresário. Eleição não se ganha, se toma. Repetição da paz de Disseu, que ele descaradamente, eu digo descaradamente que eu assisti, quando o nosso desembargador aposentado exercendo a advocacia, não foi ele, porque está defendendo o Thiago Matar, terceiro defensor do pessoal do suposto golpe de 8 de janeiro. Esse golpe aí é por conta dele, né? E da Globo. Ele disse assim, ele terminou dizendo, tem um ministro aqui que diz que a eleição não se ganha, se toma. Aí ele veio com a cara de mulher ruim, de Roberto Barroso, explicar que ele não disse isso. Quem disse foi o senador do Roraima, que disse que lá a eleição não se toma, se ganha, porque o voto era de papel. Quer dizer, ele quer misturar, quer enganar o povo. Jamais a deputada federal Biaquice, quando fez a proposta de emenda constitucional para o voto impresso e auditável, ela pensou em voto de papel, cédula. O voto impresso é aquele que tem nas urnas do Paraguai. Quando você vai votar, a urna é eletrônica, ela joga dentro da urna uma pontinha de papel com o número do título e o voto do eleitor. E se ele quiser, pega uma cópia. Essa é a primeira. A segunda, meus amigos, a gente ouviu de uma ministra, eu vou fazer aqui só um planozinho para chegar ao meu tempo. Ouviu pelo nome não ouviu? A ministra, vou dizer aqui umas 4 coisinhas. Primeiro, quando ela, em um determinado julgamento, fez uma afirmação dizendo assim, eu tenho um entendimento diverso, mas eu estou com o relator pelo princípio da colegialidade. O que é colegialidade? É o colégio de ministros. Quer dizer, chama-se isto aqui, Maria vai com as outras, ou então calando. Aqui tem, que quando falava-se muito isso, quando a Assembleia, o relator dava um voto, aí os outros é só balançar a cabeça. Então calando, voto calando. Ó, outro caso. Vamos botar aqui o caso das drogas.
já votou a favor. Ela votou a favor, dizendo, pedirão vistas, mas vou antecipar meu voto e votar a favor de criar uma lei contrária ao artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. Outro caso dela, aborto. Só falta um voto para revogarem os artigos 124 a 127 do Código Penal. Competência legislativa, o STF tem que fazer isso. Ela já deu voto a favor disso. Outro caso dela, o mais escabroso, meu amigo, nós temos no artigo 103 da Constituição Federal o tipo de ações que deve ser originária do Supremo Tribunal Federal. Dentre elas, a ADPF, a ADIM, a FADIM, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Tem também a ação declaratória de constitucionalidade, tem também a ação de desconsideração do preceito fundamental. Ora, o Ricardo Lewandowski era presidente do STF quando foi para o julgamento pelo Senado do impeachment da Dilma, que é o artigo 52 da Constituição Federal, diz que o presidente do STF presidirá a sessão de julgamento do impeachment de presidente da República junto ao Senado Federal. Diz o artigo 52, parágrafo único, que é automática a suspensão do presidente impeachado por 8 anos sem possibilidade de exercer função pública. Ora, tem que a ministra Rosa Weber disse agora, eles votavam contra essa ação, porque ali é ação política. Eu me lembro que descaradamente o Ricardo Lewandowski, atendendo pedido da Gleice Hoffmann, ele botou em votação se ela deveria perder o direito de exercer função pública. E naquele tempo tudo era PT, 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 e acabou. Até o Zé Eduardo Cardoso era advogado da Dilma, teve sido ministro da Justiça dela. Aí votaram para não perder esse direito. Aí ela disse que era decisão política, não podia meter o bico naquele negócio. Não podia meter porque se é uma inconstitucionalidade praticada pelo próprio Ricardo Lewandowski. É horrível, né, pessoal? Bom, então a ilustre ministra Rosa Weber, nomeada pela Dilma Rousseff, sai melancolicamente, sai tristemente, sai, para mim, uma pessoa absolutamente sem postura constitucional, conforme manda o artigo 102 da nossa Carta Política. Esse é meu repúdio. A outra coisa que eu quero dizer aos senhores, está vendo aí o quiprocó, e eu vejo tanto besta, especialmente o tal de Capês, que é jurista da Jovem Pan e escreve livros, é promotor, não sei se é aposentado, se está na ativa. Ele diz duas besteiras. A primeira foi dizer que o crime culposo é consciente, relacionando-se àquele caso lá da Boate Kiss, do Rio Grande do Sul, Santa Maria, que podia condenar em homicídio culposo, uma pena bem grande, somando as penas do voto. Esqueceu de olhar o artigo 69 do Código Penal, que trata do concurso material. Segundo, aí onde eu chego, ele diz que esse problema sindical é uma lei que o Supremo fez, pessoal. É uma lei, né? Como é que é uma vergonha? Eu me lembro do Gilmar Mendes dizendo, é uma contribuição sindical assistencial. Ele quis enganar a população e de resto os ministros de lá, porque assistencial não é sinônimo
de obrigacional. Se assistencial não é obrigatória. Mas lá em Sorocaba, em São Paulo, já começou a luta. Os sindicatos estão impondo para quem é sindicalizado e quem não é, ter que contribuir para o sindicato. Contribuir porque, meu amigo, basta ler o parágrafo 5º do artigo 8º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ninguém é obrigado a se inscrever ou se manter inscrito em sindicato ou associação. Ninguém é obrigado a se manter filiado a sindicato ou filiar-se a sindicato. Ninguém é obrigado. Aliás, eu queria que aqui os sindicatos fizessem isso, mandassem impor, e os empregados, os trabalhadores, sob o constrangimento dessa lei criada pelo Supremo, viessem procurar no meu escritório. Eu não advogo mais na Justiça do Trabalho, mas eu iria advogar, só para mostrar a esses vagabundos que não é obrigatória a contribuição sindical. Nem pelo filiado, nem pelo filiado que se desfiliou, por aquele que não quer se filiar, entendeu? E por aquele que não pretende ser filiado a sindicato. Até essa regra é forçada no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. Bom, agora, o mais vergonhoso é assistir Luiz Roberto Barroso falando ontem, no discurso dele. Eu não vou chegar agora, viu, pessoal? Ontem ele estava sendo entrevistado, meu amigo. Como é que um cara desse fala ruim? Uma voz que ninguém aguenta, eu fiquei com náuseas. Em primeiro lugar falou o Edson Fachin, eleito vice-presidente do Supremo. Esse rapaz mostrou um verdadeiro homem descarado. Aquela voz dele que ninguém aguenta, narrando toda a situação desde 1850, aquilo que o Luiz Gonzaga chama de légua tirana. Tudo que é cumprido demais é légua tirana. Depois, quem falou? Eu sei que falaram muitos. Eu desliguei o televisor, que não tolerei. Mas eu prestei atenção, uma coisinha do Roberto Barroso. Quero pacificar o país, manter entendimento com o Congresso Nacional. Rapaz, isso é a bandidagem. Vocês se lembram quando ele disse perdeu o Mané? Vocês se lembram quando ele disse agora nós derrotamos o bolsonarismo? Vocês ouviram? Como é que fica descarado desse jeito? Agora, eu aconselho, eu compartilhei uma live do tal do senhor chamado Benedito Camacho, lá de Pau d'Arco, Pernambuco. Esse cara, rapaz, eu não sei se ele vai preso, me prenda! Aí viu o nome do ministro lá. Se fosse deputado, já estava caçado, pessoal. Agora veio uma coisa mais. Vejo uma coisa mais. O cemitério deve convocar a Simone. Maria Bethânia. Maria Bethânia, vamos cantar o hino nacional lá no cemitério, que é melhor, viu? Porque um lugar que deveria respeitar o nosso hino nacional, com a banda de música própria do Exército que toca com energia o hino nacional, bota um animal daquela cantando uma porcaria com a voz de taboca rachada, parece até que estava dentro do cemitério cantando para defunto. Entendeu? Senhores, quando o Gilmar Mendes também foi falar, pelo amor de Deus, não aguentei. Que aquela boca mole dele, aquele cara que abraçou o Zanini, chorando, ele devia abraçar agora, que o Zanini é colega dele. Aliás, o Zanini agora já começou a pender para o lado do Lula. E lá o marco temporal. Pensa aí, pessoal, como é que pode a gente acreditar
por causa de cara reunido para fazer esculhambação no Brasil. Nós não estamos em democracia, não. 9-2, acabando com o marco temporal, né, pessoal? Sabe o que eles fizeram? Eu não sei qual foi esse que eu vi dizendo. O artigo 231 da Constituição Federal e parte do artigo 232 são inconstitucionais. Rapaz, é de rir, né? Para não chorar, né? Doutor, a Assembleia Nacional Constituinte, quando redigiu a Constituição Federal, ela admite só inconstitucionalidade de PEC, emenda, tendente a abolir os direitos e garantias individuais e as causas pétreas da Constituição Federal. Nenhum dispositivo da Constituição Federal, no seu original, pode ser considerado inconstitucional. Isso é uma vergonha. Aí vai. Não, aí o Luiz Roberto Moura deu 120 dias para o governo federal fazer o relatório lá das terras que estão ocupadas, saber se o cara lá tem escritura, Estado não tem posse de uma fé para poder ser indenizado. Pense aí. Aí está lá, agora sim, a bancada do agronegócio, a bancada da bala e a bancada evangélica está toda contra o Supremo Tribunal Federal. Agora vejam a burrice, a besteira, a frescura do Rodrigo Pacheco. Eles estão aproveitando aí uma PEC, a toque de caixa, para desconstituir, para revogar essa decisão do marco temporal, mas que envolve também lá o negócio que está faltando só um voto para a droga, né? Para ser liberada a droga, para a posse de droga. Meu amigo, vocês veem o seguinte: se houver uma PEC para desconstituir, ela ser promulgada, que a PEC, a diferença dela é o seguinte: ela nós temos dois tipos de constituinte. Congresso Constituinte Originário, que é a Assembleia Nacional Constituinte, e o Congresso Constituinte Derivado, quando ele aprova a PEC. Na aprovação da PEC, não vai para a sanção do presidente da República. O Congresso, a mesa do Congresso Nacional, é que promulga a Constituição, a emenda à Constituição. Ora, se essa PEC for transformada em emenda à Constituição, o que vão fazer lá no Supremo? Vão decretar a inconstitucionalidade dela, porque fere a decisão deles que decretou a inconstitucionalidade do artigo 231, pelo menos é o que eu prezo. Não foi muito diretamente isso, não. Que é o marco temporal das terras indígenas. Aí eu olho, vislumbro aquilo que o Brasil vem reclamando há muito tempo. Aquilo que o Brasil vem reclamando há muito tempo, que é o artigo 142 da Constituição Federal, que não é golpe. Eu acho que a hora que o Congresso tinha e tem, não é para querer bater de frente no Supremo Tribunal Federal com a aprovação de PECs e mais PECs, porque eles estão botando no lixo esse negócio. As Forças Armadas, que estão alaranjadas, estão amareladas, estão vermelhas por dentro, no dizer de muitos, que mudaram agora porque não estavam assim, elas não têm o que querer, não. Elas são o quê? O artigo 142 diz que elas são a garantia da lei e da ordem. Se o Supremo tem um ministro, 2 ou 3, legislando, fazendo o diabo com o povo brasileiro, mas já fizeram, chacalaram a voz de deputados, de senadores, chacalaram a voz de muitos jornalistas, inclusive Oswaldo Eustáquio, o Elton Macedo, que está preso, Alan Santos, que está fora do Brasil com prisão decretada, e outros mais.
eu acho que o senhor ministro Rodrigo Pacheco tem que se unir com a Câmara Federal, ele como presidente do Congresso, convocar as Forças Armadas para dar um basta nessa atividade, desse ativismo do Supremo Tribunal Federal. Isso é do ponto de vista meu. Dá um basta. Olha, vocês têm que cumprir o artigo 102 da Constituição Federal. Tudo é Constituição. Vocês podem, um cara que mata uma mulher, depois, bandido que mata, vai condenado a 15, 16 anos de cadeia. E um cara que subiu a rampa do Palácio do Planalto com a visualização do senhor general Gonçalves Dias, do GSI do Lula, aí esse cara é o quê? Ele é golpista, 17 anos de cadeia. Aí para soltar um cara como o Zé Trovão, que hoje é deputado federal, você tem que usar tornozeleira eletrônica. Mas para soltar traficante perigoso, é na hora, solta o indivíduo e ele não vai usar tornozeleira eletrônica de novo. Agora o pior é o seguinte, vamos botar umas coisinhas aqui mais. Luiz Alberto Barroso já admitiu que o traficante perigoso que foi solto para habeas corpus possa participar da audiência pela videoconferência, caráter virtual, sem estar pessoalmente presente, com endereço ignorado para ninguém saber onde ele está, para não ser preso. Isso é correto, pessoal? Correto, né? É correto a Polícia Federal, sob o comando de um ministro irresponsável comunista, Flávio Dino, chegar o pessoal que está lá pacificamente na frente do quartel de Brasília, olha, vamos deixar vocês em casa, pega o ônibus. Aí todo mundo no ônibus, de volta para casa, a casa que ele levou, criança, idosos, mulheres, gente de todo jeito, gente doente, levaram para Papuda, que é a prisão dos homens, e para Colmeia, a prisão das mulheres. Quer dizer, esse tipo de coisa, rapaz, é ridículo. Outra coisa também, como é que o Flávio Dino, ministro da Justiça, disse que não entregava as imagens do dia 8 de janeiro, mas só para o judicial. Ele pegou para escolher, se vier ordem, eu só vou apresentar essas 4 aqui. De 185 gravações, apresentou só 4, ficou por isso mesmo. Ah, meu amigo, se ele tinha tudo, na época que ele disse isso, e esperou o ministro Alexandre Maia decidir, porque ele não guardou tudo, aí vem com essa história, apaga automaticamente. Pessoal, eu fico muito triste, mas que a história é coisa boa. Ontem o Bolsonaro esteve aqui, nosso presidente, esteve aqui com a Michele Bolsonaro. As ruas da Aldeota ficaram repletas de bandeiras e camisas verde e amarelas. Outra coisa que eu quero dizer aos senhores, diz que está bem certinho que o Flávio Dino vai ser ministro da Justiça. Aliás, ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar da Rosa Weber. Quiser botar uma negra lá, também está o cargo vazio de Procurador-Geral da República, terminou Augusto Aras. Eu não sei o que está passando no Brasil, porque antigamente as nossas Forças Armadas não deixavam isso acontecer. Não deixavam, porque quando elas quiseram, derrubaram a ditadura do Getúlio Vargas. Getúlio voltou nos braços do povo. Foi obrigado a se suicidar por força do comunismo. João Goulart quis implantar o comunismo, aí as Forças Armadas repeliram e criaram o regime militar. Eu sei que quem viveu de 1950, pelo menos é o que eu tenho lembrança na minha vida sobre política,
até 1984, mais ou menos, o Brasil era muito calmo. A gente andava por aí, sem ler, sem documento, ninguém pedia um cigarro. Eu tenho saudade do Rio de Janeiro, não desse rio agora, que é um troço que eu não tenho coragem de ir lá, mas aquele rio que eu passei 11 carnavais lá, rio em que eu trabalhei em rádio e jornal, o rio que 2 da madrugada, no sambódromo que ficava de trás da igreja da Candelária, na Presidente Vargas, quando eu queria em uma das escolas de samba, 2 da madrugada, eu ia atrás de uma escola de samba, até o outro lado do Ipó, do sambódromo, descia pela Rua Uruguaiana a pé, 2 da madrugada, e eu hospedado no hotel do Pedro I, na Boca Quente, que era no Rio de Janeiro. Era Boca Quente, mas lá nunca vi quintura nenhuma. Que eu descia pela Rua Uruguaiana a pé, desde a Presidente Vargas, Uruguaiana direto. Quando chegar no Largo da Carioca, que ela faz abre, por lado é Rua da Carioca, para a esquerda é Rua da Assembleia. Eu pegava a Rua da Carioca, passava pela frente do Bairro dos Enxutos, perto da Praça Tiradentes, dobrava à esquerda na Rua Pedro I, estava no Hotel Presidente. Hoje eu não tenho mais coragem de fazer esse trajeto nem de dia. Nem de dia. Quantas vezes eu fui àquela Praça 11 que deixou de ser o palco carnavalesco. Quantas vezes eu fui à Rádio Globo, na Rua Ideu Marinho, lá estava o Gilberto Alves, o Jujuba, com o programa Tudo é Saudade, eu ia assistir dentro do estúdio, que ele viu ser radialista, pedia permissão, que eu sei de assistir ao vivo ali. Então, senhores, é lamentável isso que acontece no Brasil. Lamentável porque nós não temos sangue de soviético, não temos sangue chinês, não temos sangue desse bandido que já apareceu, Fidel Castro, desse outro bandido, Hugo Chávez, e muito menos do Daniel Ortega. Basta ver o que nós estamos vivendo com um condenado no poder. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o desrespeito à democracia, a humilhação das Forças Armadas, quando um bandido da Venezuela, o Nicolás Maduro, sobe a rampa do Palácio do Planalto, sob a guarda e segurança das Forças Armadas, e ainda o segurança lá dá uma mãozada nos peitos de uma jornalista, a Adélia Ortiz, da Rede Globo. O cara desse que vive querendo liberar a verba de novo para a Venezuela, para Daniel Ortega. Ele chegou a induzir o Papa achou bonito, e agora o Papa está voltando a falar correto, quando está resolvendo, está gritando contra o aborto. Vai, Lula, tu está lá acamado por causa da tua cirurgia, mas vê se tu te reúne agora com o pessoal realmente evangélico, com o pessoal realmente cristão, e vai pregar o teu comunismo na casa do cacete, que o Brasil não pode comportar tanto bandido igual a você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você aí, Marcos Almeida, São Paulo. Paz, me manda uma mensagem escrita dizendo aí, passei esse vídeo para o pessoal da Jovem Pan para aprender o direitozinho, para não estar dizendo besteira. Tem uma moça lá, não sei como é o nome de Dânia, diz tanta besteira, jurista, professor de direito, que diabo vai ser professor na casa do cacete. Obrigado, viu, pessoal? Vou dizer nem meu zap, não. Quem já sabe, quem não soube, acabou. Não quero nem compartilhar, não. Eu estou meio nojento hoje. Obrigado, viu? Até domingo, até amanhã.